Para finalizar o bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, a agenda das bancadas femininas na Câmara e no Senado tem como principais prioridades neste mês de março projetos de lei que garantam mais avanços nas ações de proteção à saúde e de enfrentamento à violência contra a mulher. Os temas relacionados à maior participação feminina na política ficaram em segundo plano dessa pauta porque a conclusão entre parlamentares, entre deputadas federais, é que no âmbito da justiça eleitoral, as medidas e propostas têm mais chances de avançar. Estamos falando desse tema hoje, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você, mulher, parabéns Camila Maciel, representando aqui na redação todas as mulheres que se sintam neste momento parabenizadas e elogiadas pelo jornal Alerta Geral, pelo papel que exercem no dia a dia, como mãe, como profissional, como esposa, como filhas e também, principalmente neste momento, como a pauta política, pelo papel que exercem na vida pública, na vida partidária, na vida parlamentar e também no executivo. Afinal, temos muitas mulheres à frente de prefeituras, embora este número, Beto, não seja tão expressivo em relação ao contingente de votos femininos que temos no Brasil. Elas são maioria, né, Leonel? Maioria na população, maioria no número de eleitoras, claro. Tem crescido a representatividade, sim, mas não na agilidade que as mulheres cobram em relação à própria presença delas nesse contingente. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, Zidô, dos 43, né? 43 vereadores, 10 são mulheres. Já é um bom número? É, mas anda longe de quase ser ainda, 20%. Pois é, mas ainda longe de ser o ideal, levando-se em conta o tamanho do eleitorado feminino. E eu tava olhando aqui uma matéria... Na Assembleia Legislativa temos 8 mulheres deputadas estaduais. Exatamente, num contingente de 46. Na Câmara Federal, da bancada do Ceará, de 23 parlamentares, temos 3 mulheres eleitas em 2023. Luiziane Lins, Daiane do Capitão e a deputada Fernanda Pessoa. E depois tivemos aí a ascensão de Priscila Costa, já assumiu a Ana Paula, PDT, que assumiu o mandato na Câmara Federal, e a Augusta, que assumiu como primeira suplente o Senado, né? Augusta Brito. E agora temos também outra mulher no Senado, que é a Janaína, segunda suplente, que assume mandato temporariamente, uma vez que o senador Camilo Santana está licenciado, ocupando o cargo de ministro da Educação. Exatamente. Quanto a essa Mas aí, pauta feminina... eleitas de forma permanente, o número é bem menor, né, Luciano? E nesta pauta feminina, Beto Almeida, nós temos aí muitas mulheres já se preparando para as eleições municipais, sejam para disputar as prefeituras ou para concorrer às câmaras municipais. E nesse aspecto, a legislação hoje teve um avanço para favorecê-las, porque além do espaço aberto no aspecto do número de mulheres candidatas, temos também a decisão da Justiça Eleitoral de garantir para as mulheres um percentual, 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para financiar, no caso do fundo partidário, as atividades que favoreçam, que beneficiem, que estimulem as mulheres a entrar na vida partidária, na vida pública. E na disputa pelas eleições, na disputa por um mandato, as candidaturas femininas têm o correspondente a 30% dos recursos do fundo eleitoral para bancar essas campanhas. Que em 2024 não tenhamos a repetição do que aconteceu em 2020, 2022, 2016, com mulheres sendo transformadas em laranja, candidatas laranjas, para favorecer ao machismo que ainda impera nos partidos políticos. Tem uma matéria hoje que eu achei interessante no Jornal O Globo e que tem a ver, inclusive, com o pioneirismo, inclusive, de Fortaleza, por exemplo. Você sabe que nós tivemos a primeira mulher eleita de capital no Brasil, né? Maria Luísa Fontinelli foi eleita em 1985, então são quase 40 anos aqui desse feito na capital cearense, e de lá para cá cresceu muito o número de mulheres prefeitas em cidades menores, mas em capitais não, porque essas capitais elas têm o maior peso político, a maior importância econômica, são estratégicas, e aí sim as mulheres ainda patinam muito. Só para você ter ideia, Luciano, 2020
apenas uma mulher foi eleita prefeita de capital, que é exatamente a prefeita de Palmas, no Tocantins, Cíntia Ribeiro. Ou seja, as mulheres dizem que ainda precisam aumentar, inclusive, essa representatividade em cidades estratégicas, cidades importantes, e isso representa força política. É um exemplo. Por exemplo, aqui mesmo, hoje a gente está falando de disputas, de pré-campanhas e tal, mas entre os pré-candidatos até agora, não tem nenhuma mulher ainda confirmada, né? Tem a Luiziane aí nessa batalha, mas e não é só aqui não. Até o momento ainda tem muitas capitais em que não se debate ainda nomes de mulheres para disputar de fato o comando dessas cidades importantíssimas.